sangue. É tão interessante que essa mulher, ela passou 12 anos acometida desta enfermidade no seu corpo físico. Quando nós vamos para o Pentateuco, lá no livro de Levíticos, no capítulo 15, o Senhor dá uma instrução a Moisés a respeito da mulher e do fluxo de sangue. E quando você vai lendo lá, depois você pode ler na sua casa, você vai vendo coisas assim que você fica, meu Deus. Então, se aquela mulher, ela tinha um período menstrual de 7 dias, por 7 dias ela estava impura. Mas não era só o problema dela estar 7 dias isolada, mas ninguém podia se aproximar dela. Ninguém podia tocar nela, porque se tornava impuro. Se ela sentasse na cadeira da casa, naquela época nem tinha cadeira, era no chão. Se ela sentasse lá na almofada e alguém sentasse no mesmo lugar que ela, aquela pessoa se tornava impura. Se o marido a tocasse de qualquer maneira possível, não para ter relação, mas tocar nela, ele se tornava impuro. Então essa mulher passou 12 anos da vida dela isolada. 12 anos da vida dela sem um abraço. Você já imaginou isso? Você já imaginou você isolada de todo mundo, sem ninguém poder se aproximar de você, tocar em você, te dar um abraço? Às vezes a gente está tão cansado, às vezes a gente anda tão angustiado que tudo que a gente precisa é só de um abraço, ou que alguém nos ouça, ou que alguém olhe para nós com um olhar de amor. E essa mulher passou uma vida inteira, 12 anos da vida dela, sofrendo sozinha, sofrendo calada, porque quanto à lei não tinha nada a se fazer. Ela não poderia jamais fingir que não estava acontecendo nada, porque até era risco dela ser apedrejada. E aliás, trazendo já aqui a memória de nós irmãos, o que acontece? A gente olha às vezes para a mulher do fluxo de sangue, a gente olha só para o lado de que ela sofreu muito. Mas se nós formos olhar, a Bíblia diz que havia uma multidão caminhando com Jesus. Porque os discípulos dizem, mestre, a multidão te aperta e tu dizes, quem te tocou? Está todo mundo querendo tocar no Senhor. Em outras palavras, foram isso que eles disseram. E a Bíblia diz para nós que se ela tocasse alguém, aquela pessoa era impura. Isso significa que ela passou por muita gente, amém? Significa que muita gente se tornou impuro por causa dela. Então ela teve uma ação. Ela teve fé o suficiente para se mover, sair da zona do comodismo dela, sair da zona do vitimismo dela, sair da zona do medo dela, e ela foi ao encontro daquilo que ela acreditava ser a cura e o milagre dela. Aleluia! E nós estamos aqui nessa noite para isso também, amém? Marcos 5:26 diz, e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ela investiu tudo o que ela tinha, todos os recursos. Ela investiu dinheiro, seu tempo, suas emoções, suas ações, tudo que ela fazia era para ir atrás de algum recurso para solucionar o problema dela. Mas a Bíblia diz que não adiantava, e ao contrário, ela ainda estava ficando cada vez pior. Mas ela perseverou. Sabe o que eu aprendo com a mulher do fluxo de sangue? Que ela não desistiu. Ela não parou no meio do caminho. Foram 12 anos, queridos, não foi 12 dias, nem 12 meses. Sabe o que muitas vezes nós não alcançamos os milagres que nós tantos precisamos e queremos e clamamos e pedimos a Deus? Porque nós queremos que às vezes aconteça instantaneamente. Sabe qual é o nosso problema? O problema é que nós vivemos numa geração que é de fast food. Nós vivemos numa geração que é instantâneo, que o macarrão fica pronto em 3 minutos. A gente não tem tempo para esperar. Aliás, a gente não tem tempo para nada. Nós não podemos perder tempo. Então a gente ora hoje de manhã e a gente quer que Deus faça um milagre hoje à noite. Mas o Senhor não funciona assim, queridos. E sabe por que muitos de nós às vezes não recebemos?
Porque paramos no meio do caminho, desistimos antes do tempo, desacreditamos do Senhor e dizemos: eu tenho clamado, mas Deus não tem feito nada. Eu tenho orado, mas o Senhor não escuta a minha oração. Eu tenho buscado a presença, eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, eu estou na igreja, eu sirvo na igreja, eu busco a Deus em tempo e fora de tempo, mas o Senhor não tem olhado para mim. E sabe, isso é uma mentira do diabo para você e para mim. Porque o Senhor olha para todos nós. Os olhos do Senhor, a palavra de Deus em Salmos vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre todos nós. E Ele ouve o clamor dos justos e alivia a angústia dos aflitos. Então sim, o Senhor está ouvindo a sua oração. Sim, o Senhor ouve o seu clamor. Sim, o Senhor sabe qual é o milagre que você precisa. O Senhor sabe exatamente da sua necessidade. Ele sabe por que as tuas lágrimas têm caído. Ele sabe por que o teu coração anda angustiado. O Senhor sabe qual é a cura exata que você necessita. E no tempo certo, na hora certa, o Senhor irá fazer. Agora, o que eu e você precisamos ter na nossa mente é perseverar. Permanecer. Continuar caminhando e acreditando e tendo fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas das que se esperam. Então, eu tenho fé para crer que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que me prometeu. Tenho que continuar crendo, acreditando. No exemplo que o pastor nos falou sobre Ana, ela entregou, mas ela creu. Ela só entregou porque ela creu que o Senhor era fiel para lhe dar um filho menino. E se você vai estudar a história, você vai saber que ela entrega Samuel, assim que ela o desmama. E o Senhor lhe dá ainda mais 5 filhos. Oh, glória! Isso significa o quê? Que quando nós entregamos, o Senhor nos abençoa sem medidas. Quando o Senhor tem o nosso coração, Ele tem prazer em nos abençoar. Mas quando nós colocamos qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus, como Ele irá nos abençoar? Ela teve ânimo. Desistir não era uma palavra do vocabulário dessa mulher. Aleluia. Eu não sei qual é o teu fluxo de sangue nessa noite, irmãos. O que eu sei é que o Senhor pode transformar a sua história. O Senhor pode trazer cura sobre você. Talvez uma mágoa do passado que te assola. Algo que você vivenciou lá na sua infância. A rejeição, abandono, abuso sexual, emocional, físico. Porque existem vários tipos de abuso. Quantas coisas que talvez você vivenciou no seu passado e que você traz dentro da sua mala, cheio de bagagem. E você precisa começar a tirar essas bagagens de dentro de você. Para que o novo de Deus possa chegar, o velho tem que sair. Não tem como nós continuarmos da mesma maneira. Nós precisamos entender que quando Jesus entra, a mágoa sai. Quando Jesus entra, o ódio vai embora. Quando Jesus entra, a raiva tem que sair. Quando Jesus entra, o remorso, o ressentimento não pode permanecer. Talvez uma falta de perdão é o seu fluxo de sangue. Você não consegue perdoar. Quem sabe você não perdoa a si mesmo. Quem sabe você não perdoa alguém que te magoou e te feriu. Mas, se nós entendemos que Jesus nos perdoou e levou sobre a cruz os meus pecados e os teus pecados e nos perdoou das nossas imundícias. Ah, queridos, se Ele foi capaz de fazer isso por mim e por você, por que nós temos dificuldade em perdoar? Se Ele morreu por amor a nós. Cristo era imaculado, não tinha pecado nenhum, Ele era puro, Ele era limpo, Ele era íntegro. Mas nós já nascemos com uma natureza adâmica, uma natureza pecadora que vem de Adão, que vem de Eva. Na nossa natureza nós já temos a maldade muitas vezes enraizado em nós.
Por que que nós temos dificuldades de liberar perdão, sendo que fomos tão perdoados e continuamos ainda sendo? Porque muitas vezes erramos, muitas vezes falhamos, muitas vezes magoamos o outro, muitas vezes fazemos coisas que desagradam a Deus, e a misericórdia dele se renova a cada manhã. E a gente tem, sabe, uma rasgação de seda para Ele, para pedir: Senhor, me perdoa, eu errei, Senhor, eu não sou digno, mas o Senhor me perdoa das minhas falhas, eu quero ser diferente. E aí Jesus perdoa mais uma vez. Por que que nós não conseguimos fazer o mesmo com aquele que nos magoou e feriu? Será que às vezes a gente não se acha tão bom, tão melhor? Não, mas você não sabe, apóstolo, que eu enfrentei, você não sabe das dores que eu carrego. Eu não sei das tuas dores, eu sei das minhas. E eu busco cura constantemente, porque eu quero ser melhor a cada dia em Cristo. Não sou perfeita, você não é, mas nós precisamos buscar estar vivendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: perdoa 70 vezes 7. 70 vezes 7. Meu Deus. Talvez o seu cônjuge que não te respeita, que foi infiel, que te traiu, e você vive com isso na sua mente, no seu coração. Talvez uma depressão. Talvez o seu fluxo de sangue há uma insatisfação. Quem sabe você veio para essa terra pensando que seria de uma maneira e as coisas às vezes caminharam de outra. Talvez você veio para cá com tantos sonhos e acabou se frustrando. Quem estava aqui quando o apóstolo César ministrou? Amém. Ele tem um livro que se chama Recomeços. Até tem aqui para vender, amém? É 10 euros. Mas esse livro não é uma semente na nossa vida, esse livro é uma semente na sua própria vida. Aprendi isso com você, pastor. Nunca mais esqueci. Né? Porque às vezes a gente pensa, não, o livro ele é uma semente para você mesmo. Para você sair dessa zona tua de vitimização. O apóstolo viveu tantas coisas, mas tantas coisas, queridos, que ele é um homem de superação. Mas ele só é um homem de superação porque ele perseverou e permaneceu em Deus. Sozinho ele não chegaria a lugar algum. E eu e você também não chegaremos. Então, o livro fala sobre recomeços. E quando nós começamos algo na nossa vida, nós temos sonhos. Nós idealizamos, né? Vamos dizer, quando a gente vai entrar para a faculdade, ai meu Deus, a faculdade é maravilhosa, que curso eu vou fazer? Não sei ainda, mas eu estou pensando nisso, e você entra, e você idealiza, e quando você vai vivenciando, os anos vão passando no curso, às vezes você vê que não é bem aquilo que você queria, às vezes você se decepciona com a profissão, às vezes não é aquilo que você imaginou, e você vai se frustrando. No casamento a mesma coisa, quando a gente é namorado, noivo, a gente não vê a hora da pessoa colocar uma aliança no nosso dedo, as mulheres pelo menos, né? Os homens não sei, mas as mulheres, meu Deus, primeiro que é uma aliança de namoro, é verdade ou não é, meninas? A gente quer uma aliança de namoro, aí tá namorando lá tempo, meu Deus, esse homem não me pede em casamento, quero casar? Aí dá uma aliança de noivado, aí quando casa, pensa que vai viver um mar de rosas, nem sempre é. Às vezes, meu Deus, há quem diga que o primeiro ano de casado é o melhor ano da vida. Porém, há quem diga que o primeiro ano de casado é o pior ano da vida. Então, depende de pessoa para pessoa. Mas nós temos sonhos. Nós almejamos. E de repente a gente se frustra. Recomeçar é mais difícil porque nós já estamos frustrados e decepcionados. Para recomeçar, a gente já está cheio de dores, de mazelas, de coisas que deu errado e que a gente pensa, meu Deus, vou refazer minha vida como se já foi tão difícil aqui? Talvez o seu fluxo de sangue seja esse, a frustração dos sonhos que não se realizaram. Mas Deus tem um recomeço para cada um de nós. Deus é especialista em colocar vírgula onde nós mesmos ou os outros colocam por nós um ponto final. Então, se você tiver oportunidade, leve esse livro para sua casa. Abençoe alguém, presenteie alguém, porque eu tenho certeza que o Senhor ministrará no seu coração. Talvez um filho que se perdeu e anda por maus caminhos. Talvez você não goste de fofoca, mas você não consegue ficar com a sua boca fechada. E quando você vê, você fala do outro.
Talvez esse é o fluxo de sangue da sua vida que precisa ser estancado. O desemprego, as portas que não se abrem, a doença que chegou e que você não sabe se tem cura. Hoje eu olhei no Instagram uma menina de 17 anos, que o médico deu para ela 6 meses de vida, a segunda vez que ela tem o câncer. E ela começou a dar depoimentos de como ela está se sentindo, esperando o fim da vida dela. 17 anos. Uma sentença de morte. E ela vai casar. Ela está noiva, está fazendo as fotos do pré-wedding, fala, né? Em inglês eu não sei muito bem. As fotos do pré-casamento. E ela quer viver esse sonho. E o noivo dela sabe que ela vai morrer, porque o médico e ela já está com medicação paliativa. Ela não está mais fazendo tratamento para o câncer, porque não tem o que fazer. 17 anos. Gente. Mas sabe, o Senhor é aquele que traz cura. E talvez nós não vamos entender algumas coisas. Essa mulher do fluxo de sangue, ela passou 12 anos, mas um dia a cura dela chegou. Essa menina está vivendo 17 anos e a cura dela não vai chegar aqui, mas vai chegar lá. Tem coisas que nós não entendemos e nunca vamos entender, porque existem coisas encobertas que só pertencem a Deus. Nós nunca, jamais teremos respostas, mas nós precisamos crer, nós precisamos acreditar, nós precisamos permanecer em Deus e sabendo que Ele sabe de tudo que é melhor para cada um de nós. E muitas vezes o que é melhor para nós não é aquilo que nós gostaríamos que fosse, mas os nãos de Deus muitas vezes são melhores do que o sim. Essa mulher, ela nos ensina a buscar a cura. Ela nos ensina a querer a cura, a lutar incansavelmente pela cura. Porque antes mesmo dela ir até Jesus, ela tinha feito tudo o que ela podia. Jesus foi o último recurso dela. Ela ouviu falar dele e sabia que ele estava passando por ali, então ela foi ao encontro dele. Mas antes disso, ela fez tudo o que estava ao seu alcance. Existem áreas da nossa vida que nós precisamos definir algumas coisas. Existem posicionamentos que você precisa tomar, que o pastor não pode tomar por você e eu menos ainda. Existem atitudes e ações que só você é capaz de fazer por você mesmo. Tem exatos momentos da nossa vida que não adianta o pastor orar por você, não adianta sua mãe orar por você. Se você não buscar a presença de Deus, nada vai acontecer. Ação. Fé é você ter ação. Você precisa crer, mas precisa ter atitude. E essa mulher, ela teve atitude. Ela saiu de dentro da casa dela. Ela saiu de dentro da zona de conforto dela. Ela saiu de dentro daquela coisa que ela tinha um medo. E ela foi de encontro à cura dela. Aleluia. Sabe o que eu entendo com isso? Que nós não podemos ficar sentados no sofá da nossa sala esperando que o nosso milagre chegue. Eu não posso ficar sentado na minha casa esperando que a porta de emprego bata na minha porta. Eu não posso esperar o meu milagre de gerar e eu não vou fazer um exame para saber se eu tenho algum problema para engravidar ou não. Porque existem coisas que Deus pode fazer por nós, mas aquilo que cabe a mim e a você fazer, Ele não vai fazer, você pode ter certeza. O problema é que às vezes a gente quer que as coisas caiam do céu, mas as coisas não caem do céu. Precisamos agir como os cristãos de verdade e entendermos que precisamos buscar a Deus acima de todas as coisas e de todas as pessoas. Quando eu entendo que tem coisas que eu é que governo, eu preciso me mexer. Quando eu entendo que sou eu que decido se eu perdoo ou não, eu preciso me mexer. Tem coisas que você vai dizer assim, mas eu não consigo. Eu sei, talvez você não consegue, mas você em oração vai dizer, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu não consigo liberar. Espírito Santo, eu não consigo esquecer, mas me ajuda, porque eu não quero permanecer preso nisso. Eu quero viver os meus milagres, os meus sinais, Senhor. Eu não quero mais viver do meu passado, eu não quero mais viver daquilo que me fizeram. Não, Senhor, eu quero viver a abundante vida que Tu tens preparado para mim, Senhor. Porque quando a gente não perdoa, nós é que ficamos presos às pessoas. A vida delas continua igual.
É você que continua preso lá nas suas lembranças, nas suas memórias. Meu Deus. A palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 5, do capítulo 1 ao 15, vai contar a história de Naamã. Você não precisa abrir a sua palavra. Naamã foi um homem importante do governo sírio, um dos mais importantes depois do rei. Era um homem de guerra. Porém, Naamã era leproso, era doente, tinha uma enfermidade sem cura, e naquela época, meu Deus, a lepra tomava conta. E as pessoas leprosas eram mal vistas porque elas tinham mau cheiro. Porém, ele tinha um posto muito importante ao lado do rei da Síria. Então, eles levaram cativo uma menina para sua casa, uma menina de aproximadamente, pelos estudos, uns 10, 12 anos. E essa menina, ela saiu de perto da parentela dela, levada como escrava, não por vontade própria. E ela foi morar na casa desse homem. E ela disse assim para a mulher dele: minha senhora, se o meu senhor fosse até Samaria e conhecesse o profeta da minha terra, ele seria curado. E aí Naamã, então, sabendo que havia um profeta em Samaria, que era o profeta Eliseu, ele pede para o rei que ele gostaria de ir até lá. E quando ele chega lá, o rei envia uma carta para o outro rei de Israel, dizendo que ele queria que Naamã fosse atendido, que Naamã fosse curado, que Naamã fosse atendido pelo homem de Deus. E aí o rei muito fica com medo, porque ele pensou: acaso sou eu Deus para curar alguém? E aí o profeta Eliseu disse: não, deixa que ele venha até a minha casa. E Naamã foi até a casa de Eliseu, e quando ele bate na porta, ele diz: olha, eu vim aqui, trouxe isso. Meu Deus, ele trouxe tanta coisa, tanta coisa. Eu chego a ver que talvez ele não quis comprar, mas ele quis honrar tanto, porque se ele fosse curado, meu Deus. E aí o profeta Eliseu falou para ele assim: olha, vai lá no Rio Jordão e você deita 7 vezes na água, mergulha 7 vezes na água. E aí ele disse: meu Deus, eu achei que esse homem ia chegar aqui. Eis que eu te digo, você será curado. Sabe qual que é o nosso problema? Às vezes a gente pensa que Deus tem que falar com a gente quase que materializado, né? Não, porque vai vir aqui a apóstola Poliane, ela é uma mulher de Deus, profeta do Senhor. Deus vai usar ela para falar comigo. Ela vai dizer: eis que eu te digo. A palavra de Deus já está falando com você. Não é sobre mim, é tudo sobre Ele. É o sangue de Jesus, é a palavra do Senhor, é o nome dEle. Nunca deposite sua confiança e sua fé em homens. Homens fracassam, homens erram, mesmo sendo homens ou mulheres de Deus. E aí ele pensou: não, mas eles vão vir aqui, ele vai dizer alguma coisa mirabolante, eu já vou estar sarada, minha pele vai estar toda nova. E aí ele falou assim: mas é ruim, hein, que eu vou lá naquele rio? Acaso não tem rios melhores em Damasco, na Síria, mais limpos do que esse? Talvez era mesmo. Mas o que Deus estava tratando com Naamã era o quê? Ação, atitude. O profeta falou para ele: você vai lá no rio, desce 7 vezes. E aí ele ficou tão irritado que ele falou: eu vou é nada, vou embora. O cara nem me recebeu, o cara nem pegou o que eu trouxe. Além de tudo, ele não falou comigo, mandou o servo dele vir falar para mim. É ruim, hein? E aí os servos de Naamã disseram: meu pai, meu senhor, se acaso ele tivesse te pedido algo mirabolante, algo difícil, o senhor não faria? Então, meu Deus, vai lá naquele rio, desce e está tudo certo. E aí então Naamã falou assim: tá bom, eu vou, né? Já estou aqui mesmo, não vou perder a viagem. Isso nas minhas palavras, amém, irmãos? Pois vocês vão lá ler, 2 Reis, capítulo 5, amém? Então ele disse: então tá bom, eu vou lá. E aí ele foi curado. O que eu aprendo? Tanto a mulher do fluxo de sangue, quanto Naamã, eles precisaram fazer alguma coisa, eles tiveram uma ação, eles precisaram se mover. Porque eles entenderam que eles precisavam ir à busca da cura que eles necessitavam.
Quando nós vamos lembrar do cego de nascença, em João também, acho que é no capítulo 5, amém. Não, perdão, no capítulo 9, fala sobre o cego de nascença. O que acontece? Havia um cego, mas ele era cego desde quando ele nasceu, não aconteceu nada com ele no meio do caminho. Ele já nasceu cego. E naquela época, o que acontecia? Se você era cego, se você era paralítico, se você era coxo, se você tinha alguma coisa, era porque ou você tinha pecado ou seus pais tinham pecado. Tanto que nessa passagem os discípulos perguntam: mestre, quem pecou? Foi ele ou os pais dele? E aí Jesus responde: nem ele, nem os pais, mas é para que haja a manifestação da glória de Deus. Então, existem alguns processos na sua vida que talvez você não plantou, você não semeou para estar colhendo o que você está colhendo, mas não é sobre você, é tudo sobre Ele. É para que a glória de Deus seja manifesta na sua vida. É para que quando as pessoas olharem para você, é para pensar assim: se Deus fez na vida dele, se Deus fez na vida dela, Deus irá fazer na minha. Se o Senhor restaurou, se o Senhor transformou, se o Senhor curou, Deus pode fazer também na minha vida. Oh, aleluia! Glória a Deus. E aí, o mais interessante, Jesus podia curar o cego numa palavra? Amém? Pode, podia. Deus pode curar a nossa vida hoje. Quem crê nisso? Amém? Mas o que Jesus fez com ele? Jesus pegou, cuspiu na terra, fez uma laminha, passou no olho dele e falou: ó, vai lá no tanque de Siloé e se lava. E aí, ele, com o rosto todo sujo de lama, cuspido, foi lá, lavou. Diz que quando ele lavou o rosto, ele já enxergou bem. Ele foi curado. Mas ele teve que ter uma ação. Hein, gente? Ele precisou ir até o tanque. Ei, Deus está falando com você. O que é que você precisa buscar? O que é que você precisa fazer? O que é que você precisa entregar nessa noite para que o seu milagre venha acontecer? Aleluia! No capítulo de João, também no capítulo 5, no livro de João, no capítulo 5, fala sobre o paralítico do tanque de Betesda. Outro exemplo para mim e para você. Esse homem havia 38 anos que era paralítico. E diz a história da Bíblia que ele ficava lá, esperando as águas se mexerem. E sabe o que conta a história? Que quando a água do tanque de Betesda se mexia, porque um anjo de tempos em tempos ia lá e mexia a água, era o primeiro, viu, irmãos? Primeiro, que se jogava lá, era curado. Era coxo, era paralítico, era cego, tinha de tudo. E aí Jesus chega para ele, e ele pergunta: o que você quer? Você quer ser curado? E ele responde: quero. Muitas vezes o Senhor faz a mesma pergunta para nós. A gente quer a cura. A gente quer o milagre. A gente quer a porta aberta. A gente quer gerar um filho. A gente quer casar. A gente quer ter uma vida abundante. Mas a gente não faz nada para que isso aconteça. A gente não procura o que nós podemos fazer. A gente não procura os recursos que nós temos na nossa mão. Não, porque eu creio que Deus vai fazer. Mas e a tua ação fica onde? E a tua busca fica onde? O que você busca? O que você faz para chamar a atenção de Deus? Ei, Senhor, eu estou aqui, Pai. Eu preciso do meu milagre. Eu preciso da minha cura. Eu preciso da restauração do meu casamento. O meu marido foi embora. Minha esposa foi embora. Mas eu creio, Senhor, que Tu podes trazer de volta. Não importa que esteja na casa da fulana, que esteja na casa do ciclano. Ele tem uma família aqui. Deus pode restaurar. Deus pode fazer. Como você tem chamado a atenção de Deus? E aí Jesus olha para ele e falou: você quer ser curado? E ele disse: eu quero, Senhor. Mas acontece que toda vez que a água mexe, alguém cai primeiro do que eu, porque eu não tenho quem me jogue. Às vezes nós não recebemos nossos milagres porque nós vivemos debaixo de desculpas esfarrapadas.
Às vezes a gente não tem o nosso milagre porque nós vivemos no tempo da vitimização. Ó céus, ó vida, porque a minha vida é isso, porque a minha vida é aquilo. É aquilo que o pastor falou, vamos começar a contar os nossos milagres, irmãos. Só que eu quero dizer uma coisa para você que é muito dura de se falar, mas você precisa entender. Só vive milagre quem passa em deserto e dificuldade. Ninguém vive milagre em bonança. É desse jeito. Sou prova viva. É que às vezes a gente pensa assim, sabe, pastores? Vim para Jesus, o Senhor entrou, transformou tudo, nova criatura, eis que as coisas velhas se passaram e agora a minha vida vai ser só alegria. E os processos da vida que chegam? Sabe qual que é a diferença? A diferença é que hoje você tem a quem recorrer. A diferença é que você e Deus é multidão. Só que se você está sozinho, lutando as suas guerras, meu irmão, minha irmã, você não vai conseguir vencer. Mas você e Deus, você é multidão, é um exército poderoso. Aleluia. A gente só vive milagres quando vencemos os processos. Quando passamos pelos desafios e gigantes que se levantam na nossa vida. Aí então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E na nossa caminhada, pelos anos que nós temos aqui nessa terra, uns 80, outros 90, alguns menos, outros mais, mas é uma breve caminhada. Nossa vida terá sempre altos e baixos. Vai ter momentos bons de felicidade, de conquistas e realizações, e glória a Deus por isso, e o Senhor está conosco. Mas também vai ter momentos de vales, de desertos, meu Deus, em que nós nos sentimos às vezes tão sozinhos e desamparados, numa terra tão distante como vocês estão aqui. Mas o Senhor está com cada um de vocês. Vocês não estão sozinhos. O Senhor os sustenta. O Senhor está com cada um. O Senhor é aquele que se faz presente do amanhecer e ao anoitecer. E você precisa lembrar de uma coisa. Jesus disse para mim e disse para você: se serve para mim, serve para você também. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vamos passar muitas coisas, mas em Cristo nós podemos vencer todas elas. E Jesus olha para ele, para o paralítico do tanque de Betesda, e diz assim para ele: olha, eu não te perguntei se você tem alguém para te colocar lá, eu perguntei se você quer ser curado. E ele disse: sim, meu Senhor. E o Senhor olhou para ele e falou assim: então levanta-te, pega o teu leito e anda. E aquele dia era sábado. E o Senhor Jesus o curou. E todo mundo ficou impressionado. Porque Jesus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é eternamente. O mesmo Jesus que curou o cego de nascença, o mesmo Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, o mesmo Jesus que curou o paralítico do tanque de Betesda, o mesmo Deus poderoso que curou Naamã da lepra, está aqui nessa noite, e Ele é poderoso, para curar, para restaurar, para transformar, ou para libertar os cativos, em nome de Jesus. Aleluia. Se você crê nisso, dá um glória a Deus. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Eu sei, Senhor, que tu podes fazer. Eu sei, Senhor, que tu és poderoso. Pai amado, todos eles fizeram alguma coisa. Aquilo que estava no poder deles, aquilo que estava sob o governo deles, eles realizaram. Aquilo que é para mim fazer e aquilo que é para você fazer, o Senhor não irá fazer no nosso lugar.
Há 3 anos atrás, nós recebemos um diagnóstico do meu filho. Eu tenho um filho de 8 anos e tenho um filho de 4 anos. E quando meu filho estava com 2 anos e 2 meses, nós recebemos o diagnóstico que meu filho era autista, que ele estava dentro do espectro autista. Meu filho não falava nenhuma palavra. Meu filho não olhava nos nossos olhos. Ele andava na ponta dos pés o tempo todo. Ele começava a andar de um lado para o outro e se arremessava na parede, se machucava. Ele arrancava várias partes do cabelo e ficava assim, um tufo, assim, sem cabelo. Ele não comia muita coisa. Ele tinha vários sinais e eu não enxergava. Até que um dia se descortinou. E quando nós descobrimos isso, foi um momento de muita dor para mim e para o meu esposo. E o César já viveu muitas coisas. E ter que passar mais isso ainda com um filho é muito doloroso. Então é por isso que eu digo para você que o fato de nós termos de Jesus não nos imuniza às dores da vida. Ao contrário, vamos passar, mas com a certeza de que Ele está conosco e não estamos sozinhos. Não é porque somos pastores, apóstolos, não importa o título, função, não importa se você está mais próximo de Deus ou mais distante. Você é filho. Vamos enfrentar desafios que muitas vezes não estamos preparados. Mas é nesse meio do caminho, é nesse meio do processo que cada vez mais vivemos os milagres de Deus. Eu me lembro que eu jejuava muito na minha vida e eu falava: Senhor, eu quero ver os teus sinais. Eu quero ver as curas, eu quero ver os milagres. Eu quero ver anjo subindo, anjo descendo. Senhor, me mostra. Mas eu comecei a viver os milagres na pele. Não vivi mais de ver os outros contando, mas de eu própria vivenciar. Só que viver os próprios milagres é doloroso demais. Tem muita lágrima. Tem muita dor. E eu pude entender que o que está escrito em Salmo 30, na parte 5 do lado B, que diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, ele não acontece no sentido literal. Porque a gente canta de uma forma linda, a gente crê de uma forma linda. Só que também nós esquecemos que um dia para Deus é como 1000 anos para nós, e 1000 anos para Deus é como um dia para nós. E eu pude entender que o choro não durou apenas uma noite, mas durou meses, anos. Mais um dia. Mais um dia a alegria chegou pelo amanhecer. Meu filho começou a falar. E sabe por que eu digo que é milagre, irmãos? Porque tem crianças que começaram ao mesmo tempo que ele, fazendo as mesmas terapias que ele faz, e que ainda não falam, porque tem autistas não verbais. Tem crianças que ainda não têm noção de tempo e espaço. Meu filho sabe que dia que é hoje, que dia do mês, ele sabe tudo. Meu filho é um milagre vivo. Ele é a lembrança de que Deus continua operando todos os dias na minha vida. Aleluia! Mas eu não tenho uma fé cega. Você sabe o que é uma fé cega? Uma fé cega é aquela que a gente diz assim: não, Deus vai fazer um milagre e eu vou ficar parada. Cada um sabe de si. Mas é que nem uma mulher que gostaria de gerar, tem problema para engravidar, mas tem tratamento. Não, eu não vou fazer porque o meu Deus vai fazer um milagre. Você sabia que o único que dá fôlego de vida é Deus? Você sabia que você pode fazer o melhor tratamento de fertilização, o melhor embrião, o melhor óvulo, o melhor espermatozoide, a melhor clínica, o melhor tratamento? Se Deus não soprar o fôlego de vida no bebê, não vai ter filho. Mas o que cabe a você fazer, você precisa fazer. Nós não tivemos uma fé cega, mas o tempo todo acreditando. Sabe o Salmo 126? Foi outro que eu aprendi a viver ele na íntegra. Porque é tão lindo a gente cantar a canção. Ah, Senhor, eu vou semear a preciosa semente, chorando
e andando, chorando e andando. Mas quando você está passando pelo dia mal, pelo dia da angústia, pelo dia da aflição, você só sabe fazer isso, chorar e continuar andando, chorar e continuar andando. E foi isso que nós fizemos com o nosso filho. Todos os dias nós chorávamos, não tinha um dia sem choro, não tinha um dia sem lágrima, não tinha um dia sem desespero, não tinha um dia que eu ia dormir sem pedir cura sobre ele. Mas todos os dias nós nos levantávamos e levávamos ele à escola. E depois nós levávamos a uma clínica, fazendo mais de 4 horas de terapias por dia, no período da tarde. 16 horas de terapia semanal, mais 5 horas de aula na parte da manhã. O meu filho de 2, 3 anos tinha uma rotina de adulto. Foi doloroso, foi difícil, o processo não é fácil. Vou falar bem português de Portugal. E cá para nós. Eu não sei tudo que nós vamos ter que enfrentar. Tem muita coisa que ainda vem, que nem chegou no nosso coração, que a gente nem sabe os desafios. Quando chega a adolescência, a vida adulta, estamos lutando para que ele seja uma criança independente. Estamos fazendo o nosso melhor, estamos semeando com lágrimas, com dor, com choro, mas também com alegria, porque temos visto a boa mão do nosso Senhor sobre a nossa casa, temos visto a boa mão do nosso Senhor sobre o nosso filho, e temos vivenciado pequenos milagres todos os dias, o que parece às vezes tão supérfluo, tão banal, para nós é milagre vivo. Mas nós estamos em movimento, crendo que Deus está no controle de tudo. Fé, você precisa crer e acreditar e ter a ação. Fazer, se mover, ir de encontro à sua cura, o seu milagre, o seu sinal. Sabe? Às vezes, se você tem um problema na sua alma, se você sofre com uma depressão, você precisa de ajuda. Só ajuda espiritual, só uma fé cega não vai resolver o seu problema. Talvez você precise sim de um psiquiatra, talvez você precise sim de um psicólogo, talvez você precise sim de um tratamento mais intenso. E está tudo bem. Vai chegar um momento que você não vai precisar mais. Mas busque o que você precisa, vá atrás do seu milagre, corra atrás da sua cura, se movimente, se levante, se mexa, não pare, continue, permaneça, persevere. Deus quer uma ação de nós, queridos. Deus quer algo de nós. Deus quer que nós saiamos da nossa zona de conforto. Deus quer que a gente sacuda a poeira. A gente não pode ficar parado esperando. Aleluia. Precisamos nos levantar. E eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Se levante. Se levante com uma atitude de um vencedor. Senhor, eu creio que tu podes fazer. Senhor, eu creio que tu podes operar. Senhor, o diagnóstico foi esse, mas eu sei, Senhor, que eu não sou um diagnóstico. Eu sei, Senhor, que tu és o médico dos médicos. Eu sei, Senhor, que tu podes curar, que tu podes restaurar. Ah, Senhor, o meu marido, a minha esposa, eles não querem mais, mas eu creio, Senhor, que tu pode restaurar o meu casamento. Ah, Senhor, os meus filhos estão lá no mundo, Senhor, mas eu creio que eles podem estar sentados comigo do meu lado, porque eu creio na tua palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio, Senhor, que tu és capaz de fazer além daquilo que eu peço, além daquilo que eu imagino, além daquilo que eu sonho. Ah, Senhor, tu és Pai, Pai de amor.